Fala pessoal do Fabled, beleza? Aqui é o Tetsuo com mais um vídeo de Cano e hoje eu vou trazer um assunto aqui que muita gente tem perguntado, muita gente está interessada em saber, que é o Cano do segundo ciclo. Então finalmente chegou, a gente está num meta que acho que todo jogador de Cano tem um pouco de medo, que é o meta que você prefere jogar para o segundo ciclo do que jogar na loteria gostosa que o boneco proporciona. E, bem, por que as pessoas estão fazendo isso, né? Acho que quem está um pouquinho mais atento no meta internacional viu que a maioria das listas do Kano estão rodando mais Defense Reactions, às vezes uns Oasis, mais equipamentos, enfim, techs para tentar levar o jogo para o segundo ciclo. Isso acontece porque a densidade de matches nos fields de campeonatos grandes tem sido favoráveis para matches que você vai jogar para o segundo ciclo. E por que você quer jogar para o segundo ciclo, né? Então geralmente são matches que você quer construindo um pitch stack e jogando, blocando, tentando jogar umas defense reactions e você não quer passar dano, você quer dar tudo de uma vez só quando chegar no seu pitch stack, né? Então são matches que meio que se resolvem instantaneamente quando você consegue chegar nesse segundo ciclo e a dificuldade de chegar lá, né? Então a ideia é trazer um pouquinho, né, do racional dessa linha de jogo, algumas estratégias, o porquê jogar, o porquê não jogar, e como até um pouquinho quem não joga de cano e quiser saber, pô, o cano do meu field que estava sempre me combando turno 2 agora está jogando 14 turnos. Como é que eu jogo contra isso? Então acho que também vai ter alguns insights interessantes para como jogar contra. Então vamos lá? Bem, primeiro vamos pensar, né? Por que a gente quer fazer o stack? Eu falei que a gente tem muita match que acaba ficando boa agora para fazer esse stack. E geralmente essas matches são matches que têm essas características. São umas matches que têm muito AB e Oasis. Então, acho que principalmente aqui em São Paulo a gente tem muito cano rate, que as pessoas vão encontrar o cano e vão subir 4 de AB, levar 2 Oasis. E quando isso acontece, você provavelmente não vai conseguir ganhar em cima de combar ele durante o turno dele, né? Eu acho que você necessariamente precisa jogar para o segundo ciclo. E a quantidade maior de AB e a densidade de oásis, né, um oásis parado no arsenal ou um no arsenal na mão, deixam mais difícil dele te apresentar pressão ao ponto de você não conseguir chegar no segundo ciclo. Então, matches, por exemplo, contra um Guardian que está de AB4, muito provavelmente é uma match que você consegue ganhar com 90% das vezes se você jogar para o segundo stack. Né? Graças a Deus a gente ainda não tem um hero que roda AB4 e apresente dano suficiente para não te permitir jogar para o segundo ciclo. É, outra característica importante é ter pouca ameaça de dano constante. Então, por exemplo, as Dorintias de Hatchet atualmente, né, elas conseguem, em média, apresentar lá um 3, 6, e aí se irritou algum deles mais 3, e você consegue sempre, com 12 na mão ou com Defense Reactions, blocar. Né? Então, acho que são matches que, no máximo, você vai tomar assim, 2 de dano por turno, e se você tomar 2 de dano por turno, você tem aí uns 15 turnos para jogar. E você precisa de mais ou menos um pouquinho menos do que isso para chegar no segundo ciclo. Então você geralmente consegue chegar lá. E match que você tentar ir para o segundo ciclo converte em mais resultado do que arriscar. Então, por exemplo, imagina uma match que se você tentar arriscar, você vai provavelmente perder. Você não sabe, por exemplo, você sentou na mesa contra um bravo. E você não sabe se ele vai rodar AB3, se ele vai rodar AB1, AB2, se ele está com uma lista cheia de Strike, Zelos e Rouse the Ancient. E nessas matches você meio que não sabe, né? Se você vai conseguir jogar no combo ou se você prefere ir para o segundo ciclo. Então você vai geralmente querer ir para o segundo ciclo quando você não tem certeza, né? Então, assim, alguns heróis, né? A Dory e a Kassai são matches que são bastante favoráveis para o Kano, por causa dessa baixa ameaça de pressão durante os turnos. A Kassai é um pouco mais forte que a Dory, então eu diria assim que ela é, sei lá, uns 20% mais chance de conseguir vencer de você do que uma Dorintia, porque ela consegue fazer uns turnos muito grandes com Blood Hands, né? Então ela tem essa característica do deck de conseguir combar também. O Victor ele não vai conseguir fazer clash contigo porque você não vai estar atacando ele e os ataques dele não são tão fortes que nem um Bravo, por exemplo, que vem com Dominante, né? Então é um herói que
dá para jogar para o segundo ciclo facilmente. O Zuri também, que não vai apresentar tantos danos como o Gogen, e você consegue estacar bastante. E o Bravo, que eu acho que desses heróis daqui é o mais difícil, né? Porque se ele for com uma lista um pouco mais agressiva, a match fica mais difícil pro Kano, né? Porque ele consegue apresentar bastante dano e você acaba precisando comprometer um pouco o seu pitch stack. Então, questão, né, de comprometer o pitch stack. Isso é uma das maiores dificuldades quando a gente fala de estacar. Então, o que que a gente precisa para estacar? Primeiro de tudo é montar o stack. O que que significa montar o stack? A gente precisa definir qual é o stack que a gente quer montar, né? Qual é o combo. Então é até uma. Eu vi alguém falando lá no Discord, combo design e pitchar essas cartas, né, na sequência correta. Usar buffers para manter esse stack. Então, que nem eu falei, né? Um Bravo às vezes vai te apresentar muito dano e você vai precisar pitchar para um Oasis, você vai precisar, de alguma maneira, botar alguma carta para o fundo que não é uma carta do seu pitch stack. Buffers são cartas que permitem que você pitch outras cartas no pitch deck sem atrapalhar. Eu vou falar um pouquinho mais delas depois, mas a ideia dessas cartas são você poder pitchar mais cartas sem atrapalhar, sem quebrar, né, o seu stack. E memorizar o stack é contagem. A maioria das pessoas que começam a pensar no pitch deck para Cano, ou então até jogam contra o Cano que está fazendo pitch deck, acham que a principal dificuldade é memorizar o stack e a contagem. E isso é de longe a parte mais fácil. Porque memorizar stack e contagem, você está lembrando de um número e de uma pequena sequência de caracteres. Tem várias técnicas, mas eu vou passar algumas delas também. Mas é exercício, assim, é uma coisa que você joga umas 50 partidas, vira natural para você. Agora, a parte mais difícil é você, ao longo da partida, entender o quanto tempo você tem para conseguir chegar no seu segundo ciclo, o quanto você consegue comprometer para baixar as cartas, baixar a EPOT, é, e construindo esse pitch stack, e o quanto você consegue também aguentar disrupção, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem esqueci o nome daquela cartinha, mas tem uma cartinha de bruto que vai tentar destruir os seus itens, e aí você tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então, são disrupções que podem atrapalhar um pouco a sua contagem de recursos, a sua contagem do combo final. E a parte mais difícil do pitch stack é atingir o stack, não é exatamente montar ele. Então, é, pensando assim, na hora de montar um combo é bem simples você pensar a ordem das cartas que você quer botar, né? Agora, chegar no segundo ciclo é a parte difícil. Então a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer para chegar lá. Primeiro é mitigar dano. Você não vai chegar no segundo ciclo se você morrer antes, acabou o jogo. O segundo é extrair valor da túnica. Sempre você vai jogar de túnica nessa match, porque é uma match que você está jogando para mais turnos, né? Então você vai gerar muito mais valor ao longo da partida. É, a túnica ela vai gerando um de recurso a cada 3 turnos e idealmente você quer usar esse um de recurso no momento certo, na hora certa. Então são saber utilizar a túnica direito é muito importante para essa partida. Selar o stack é uma parte muito importante que eu vou falar um pouquinho mais tarde, que é você definir quando o seu stack está bom e falar, ok, a partir de agora eu só quero acelerar os meus draws. Então, que é tentar chegar logo no stack, né? Eu não preciso mais me preocupar com a ordem, tudo que vier para baixo agora não importa mais, meu stack está pronto. Então são os dois princípios assim de fazer o pitch stack, que é montar ele e chegar nele, né? Falando um pouquinho das cartas que a gente quer fazer o pitch stack, né? Que são as cartas que a gente quer pitchar e jogar para baixo. Então a gente tem as cartas de dano. Os principais são Wildfire, a Blazing Eater e a Eater Flare. Porque acho que assim, eu não vou entrar muito nesse vídeo nos detalhes do que elas fazem. Eu acho que a ideia é ser um pouquinho mais avançado, já quem já tem um pouquinho de conhecimento do herói. Mas a ideia é você fazer um combo que vai jogar umas 3 Wildfires, uns 3 Blazings. Obviamente não precisa ser desse tamanho o seu combo, mas quanto mais cartas você conseguir jogar desse tipo, você sabe que o potencial é exponencial. Either Flare também ela consegue ajudar nisso, né? Então às vezes você não tem opção de jogar duas Wildfires, mas o Either Flare vai dar conta de pumpar uma Blazing para segunda Blazing vir para quase um letal, né? Quer dizer, você quer que seja para letal, então vai fazer a função do segundo Wildfire. Você também quer pitchar
o tomo para gerar recurso. Então, o tomo, o que que você faz, né? Ele vai dar dois draws. E então, geralmente, você vai pitchar tomo, blue, blue. É, o padrão de ouro, assim. Se você pitchar tomo, blue, yellow, assim, você está gerando menos recurso, mas você também não perdeu muita coisa. E os buffers, que são essas cartas que você realmente consegue é, pitchar cartas depois sem atrapalhar o stack, né? Então, o Gaze é uma carta muito importante para você pitchar. Se você tiver, por exemplo, numa mão e tiver que escolher entre defender com, sei lá, uma Emeritus azul ou uma Gaze, é melhor você defender com a Emeritus e porque a Gaze ela tem mais valor sendo pitchada do que sendo usando pro block, né? Perfeito. Vamos analisar então aqui um pitch deckzinho bem tradicional. É, esse pitch deck ele é um stack perfeito. Por que ele é um stack perfeito? Porque tem tudo o que você precisa para dar uma cacetada de dano. Você tem 4 blues, um tomo, duas blues, duas wildfires e duas blazings. É, se a vida te permitir, você quer começar o seu pitch deck botando 4 blues. Se você acha que vai dar tempo de fazer isso. Por quê? Porque você vai comprar essas 4 blues e vai ser sua mão no turno do combo. Então você garante já 12 de recurso. Se você começar o seu pitch deck a partir desse tomo, opa, peraí, a partir desse tomo, você não vai saber exatamente o que vai vir aqui. Então, às vezes, você pode ter, sei lá, quatro vermelhas, que já dificulta um pouco a contagem do combo, né? Mas geralmente, se for um combo muito curtinho, isso pode acabar atrapalhando o seu jogo. Mas um combo mais longo com mais tomos também não acaba não fazendo muita diferença. No final do jogo, você provavelmente também vai ter três Zepotes no campo e poção do Deja Vu, que vai ter uma função de corrigir o pitch stack. Mas beleza, então vamos entender esse combo, né? Você vai comprar essas quatro cartas daqui quando chegar o turno. Depois você vai. Opa, deixa eu tirar aqui. Ativar cano. Você vai banir o tomo. Comprar mais duas blues. Você vai ativar cano quatro vezes. Deixa eu deletar aqui as coisas aqui que foram. Isso aqui vai estar tudo banido. E beleza, você tem uma blue na mão e essas quatro aqui banidas para você jogar. Vou desfazer aqui tudo que eu fiz para a gente fazer a contagem de recursos, né? Então, quando a gente está pensando no combo design, o que, que a gente quer pensar? O custo, acho que é o principal de tudo, que é para executar ele. Cada carta que eu quero tirar do pitch deck, né, fazendo cano, é 3 de recurso. Para cá eu estou precisando fazer 1, 2, 3, 4, 5 canos, né? Tá escrito errado aqui. 5, 5 vezes 3, 15. Então a gente tem 15 de recurso que eu preciso usar só para banir essas cartas. Aqui eu tenho também duas wildfires que custam 2 para jogar. Então aqui duas wildfires vão ser 4, então dá 19 de custo total. Quanto de recurso eu tenho aqui? Eu comprei 4 blues, então tenho 12. E eu tenho mais 6 aqui de 2 blues. Então eu tenho 18 já de recurso. Falta 1 de recurso, mas eu tenho 6 epotes. Então, com 6 epotes, quer dizer, mais 6 das epotes, né? Então eu tenho 24 no total. Qualquer pessoa que já joga um pouquinho de cano já vê esse aqui, ó. Eu preciso de 19, eu tenho 24, já pensa, então eu tenho 5 pumps. E é o que é verdade, né? Então aqui a gente vai poder jogar essa com 2 pumps, essa aqui a gente vai poder jogar com um pump da Metacarpus, 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 sobra um de recurso para você usar no próximo jogo. Então, aqui a gente tem um combo assim bem padrão. Vamos analisar um pouquinho do dano dele agora. Então, você está jogando, eu não vou contar a parte do recurso, né? Vamos pensar no dano. Vamos pensar agora o dano puro desse combo. É, são só quatro cartinhas. Então, assim, vamos pensar que o oponente está com a B0, sem oásis, sem nada, só para a gente ver o potencial de dano. Então, primeiro o Wildfire, ele vai dar 6. Então, total no turno até agora foi 6 de dano. Segundo o Wildfire, ele vai dar 5, né? Porque você não consegue ativar Crucible duas vezes. Mais o 6 do primeiro. Então dá um total de 11. Total de dano até agora no turno foi 17. Porque é 6 mais o 11. Depois eu vou jogar Blazing. E a Blazing vai dar o dano total do turno, 17. Mais o 6 do primeiro Wildfire. Mais o 11 do segundo Wildfire. Então deu um total de 34. E até agora a gente já deu 51. Já matou o oponente. Mas aí você quer matar também o amiguinho que está jogando do lado. Você vai jogar o próximo Blazing, que ele está dando 51, que foi o dano total do turno.
mais 6 do primeiro Wildfire, mais 11 do segundo Wildfire, que dá um total de 68 e 119 no turno. Então, assim, esse cenário não existe, tá? Se você fez pitch stack, não faz sentido existir um contexto que o seu oponente não vai ter AB ou que ele não vai ter Oasis, né? Se ele não tem AB nem Oasis, é melhor você jogar pro combo. Mas vamos tentar explorar então um cenário que é muito comum, que é quando você tem, por exemplo, um Oasis. Então, um dos principais momentos que você quer fazer o pitch stack é quando você sabe que o oponente tem um Oasis. É, então vamos simular aqui o cenário. Eu estou usando o seu oponente que tem a B2 e pelo menos um Oasis. Esse cenário é muito comum, tá? Distribuição de meta, a gente tem muitos bravos que vão rodar um Oasis AB2, você vai ter muito Warrior também gosta muito de rodar AB2 com Oasis. Então, você deu seu primeiro Wildfire, ele ativou o Oasis. Esse Wildfire você não quer pumpar. E aí, mas como é que eu sei que eu não quero pumpar? É muito óbvio, tá? Quando o oponente está com o Oasis no arsenal. Ele tá. Se tem uma carta que está no arsenal por, sei lá, 3 turnos, você pode ter certeza que é o Oasis. E se não for o Oasis, é melhor ainda para você. Então, assim, você não vai pumpar o primeiro se você identificar esse padrão. Por que você não vai fazer isso? Porque ele vai usar o Oasis em resposta. Se ele usar o Oasis em resposta, você vai usar uma outra Wildfire em cima. Porque o dano que ela der vai pumpar o dano dessa. E aí o Oasis é meio que foi. Ele ainda vai prevenir dano, mas o Wildfire ainda vai trigar para dar dano pro resto, né? Então, isso aqui tá vindo 6 menos 2, porque ele tem a B2, né? Vamos supor que ele tá com a mão cheia, pode pagar tudo. Então foi lá. 6 menos 2 deu 4. 4 de dano total no turno. Daí, resolveu aqui, voltou para cá. Ele vai dar o 4 do Wildfire normal, mais o 4 que foi dado nesse Wildfire, menos 6, que é 4 do Oasis e 2 AB. Então o total que isso daqui foi 2. Putz, foi muito pouco? Não, não foi muito pouco. Vamos ver. Total aqui foi 6. Primeiro Blazing, vamos lá, continha 6, que é o dano total, né, daqui, mais 2 desse Wildfire, mais 4 desse Wildfire, menos 2 do AB. Deu 10. Então, dano total é 6 mais 4 mais 10, 20. Daí você dá o outro Blazing, que vai dar 20, mais 2 do primeiro Wildfire, mais 4 do segundo Wildfire, menos 2 do AB, deu 24, que dá no total 44 de dano. Então, mesmo com Ases e AB2 em todas as magias, você deu letal e sobrou 4 de dano, né? Então ele podia até usar do sigil durante a partida. É, Isso fica um pouco mais difícil quando a gente pensa em AB3. Então, se você pensar em AB3, vamos fazer a mesma simulação aqui. Então, aqui a gente dá 6 menos 3, deu 3. E aí, quando você der o seu próximo Wildfire, ele vai vir para 4, mais 3 menos 7, que dá 0. Então, aqui dando 0, o Blazing vai vir para o 3 desse, mais o 3 dele, dá 3. Então, o total foi 6. Próximo Blazing vai dar 6, que é o total do turno até agora, mais o 3 do Wildfire, menos 3 do AB3, deu 6, total de 12. Então, você não conseguiu matar o seu oponente, você só deu 12 de dano com esse pitch stack aqui. É, Então, por que a gente fala que é combo design? Porque um dos desafios de você montar o pitch deck é você entender o que o seu oponente está apresentando. Então, se você sabe que o oponente vai ter dois oasis, você está vendo que ele está com um no arsenal e um na mão, você provavelmente vai querer fazer um turno com 3 Wildfires, ou então até um Wither Flare no meio para receber esse Oasis, né? Porque o Wither Flare ele ainda assim vai poder jogar depois um Wildfire e pumpar o dano que der dele se ele não blocar com isso, né? Então, são contextos que você vai ter que analisar durante o game. Então, por exemplo, quando você jogar com o oponente de AB3, você sabe que um combo com dois Wildfires e dois Blazings não vai ser suficiente, muito provavelmente, se ele tiver Oasis. E essa é um pouco do desafio, né, do pitch deck, de você entender o que você precisa, quanto de recursos você vai precisar, né? Então a gente já viu que a gente precisa nessa linha de combo aqui, a gente estaria precisando de. Eu botei sem o pump da Metacarpo nesse Wildfire, mas aqui a gente teria por média de uns 19 de recurso necessário para
rodar isso daqui, né? Então a gente precisaria das epotes, precisaria de pelo menos um tomo. Então são perguntas que você tem que se fazer durante a partida. O que eu preciso para quando chegar o último turno passar do dano para dar esse letal, né? Às vezes você é, não encontra essa resposta, chega no combo e você ainda assim perde. Então é questão de treino, uma parte dos exercícios. E mas chegar no design do combo, eu acho que não é nem a parte mais difícil. A parte mais difícil é você conseguir é, montar esse combo enquanto você leva porrada no jogo. Então, o que vai acontecer? Você está tentando juntar essas cartinhas, só que se lembra que o seu deck está embaralhado e randomizado. Então, essa primeira Wildfire, ok, você achou na sua segunda mão. Você pitchou ela, está lá embaixo. Agora, existe a possibilidade que a segunda Wildfire que você vai achar só vai chegar daqui a 6 turnos. O que você faz durante esses 6 turnos? O que você pode botar embaixo? Imagina não vem nada do seu combo durante 6 turnos. Você não vai poder pitchar, você não vai poder jogar, você fica com 4 cartas na mão. A pior coisa que você pode fazer jogando nessa match é passar o turno com carta na mão, porque você não está agilizando o seu pitch deck, então você está mais suscetível a tomar dano letal antes de chegar no segundo ciclo. Então, para isso existem os buffers, né, que a gente falou um pouco mais cedo, que são cartas que permitem que você pitche outras cartas e segurar o jogo, segurar o seu pitch deck enquanto você não acha os outros componentes. Então, por exemplo, nessa situação aqui que a gente tem um arsenal com 5 Blow, 3 Blues na mão e um Gaze, o Gaze é um dos buffers. Por quê? Porque imagina o cenário que a pessoa, o oponente é um bravo, ele está te dando um Anotos com Terra Sunder, então ele está vindo para 7 Dominate. Então você vai blocar aqui 3, dar um 5 Below, blocar 7, você não vai tomar o dano do Terra Sunder, e você se bem que até preferia tomar um daninho do Terra Sander para descartar também e não ficar com essa coisa aqui na minha mão. Mas nesse contexto faz sentido porque que isso a gente vai fazer? A gente vai botar esse gaze aqui no pitch deck, né? A gente botou com 5 below. E o gaze, estando aqui, ele me dá dois espaços de cartas para pitchar em sequência que não vão estragar meu pitch deck. Por quê? Imagina que a gente está chegando, eu pitchei aqui duas blues, e o resto do meu pitch deck está aqui depois, né, que eu preciso usar. Então, a gente usou o tomo, pegou duas blues para mão, aí eu usei cano, usei cano, usei cano. Vou jogar Blazing já aqui, se bem que nem precisa porque eu já usei o tomo, né? Já vou tirar ele daqui. Quando eu usar o Gaze, eu posso jogar essas duas blues pro fundo do deck. Quando eu jogo essas duas pro fundo do deck, minha próxima carta do stack é já a que eu quero. Então toda vez que eu achar um Gaze, eu tenho essa liberdade de pitchar duas cartas em sequência, que são cartas que não são da minha stack. A diferença é que eu vou ter que lembrar que elas estão lá, né? E onde elas estão. É, então, um outro exemplo de buffers é o Hagamuffin, quer dizer, de buffers não, perdão, de consertar stack é o Hagamuffin. Então, imagina o seguinte stack, né? Você tem um Tomo Blue Blue, um Wildfire, aí você teve que pitchar isso aqui, porque senão você ia tomar algum disrupt muito forte. Sei lá, vem um Dominate, você precisou pagar para um Oasis e você não tinha contador na Tunic. Então você só tinha isso aqui para pagar, senão você ia tomar um Dishonor, sei lá. E como é que você faria isso, né? Geralmente você vai ter uma mão enquanto você está fazendo o seu pitch deck, quer dizer, enquanto você está fazendo o turno do combo. Você vai ativar o tomo, comprar dois blues, ativar cano, e quando você ativar esse cano, você vai é, ativar mais canos e fazer o Ragamuffin botar o, essa blue na mão e outra peça do combo aqui. Então, se você tiver uma carta aqui perdida no meio do pitch deck, é uma boa você segurar uma peça do combo na mão no último turno. Pode não ser uma peça do combo, mas pode ser qualquer outra coisinha que não onere tanto o seu pitch deck, né? Então, o Ragamuffin ele consegue consertar um pouquinho o seu pitch deck. Uma outra coisa que o Gaze pode fazer também para consertar o pitch deck é quando você tem ele na sua stack, independente de ser as duas próximas seguidas, você sempre pode tirar duas cartas do seu pitch deck. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui Tomo Blue Blue, eu dei um Gaze, um Blazing,
No momento que eu tenho esse gaze aqui, eu posso a qualquer momento botar duas cartas em sequência que não sejam do meu pitch deck. Pode até ser só uma e uma carta do meu pitch deck, né? Podia ser assim também. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente tirar as duas próximas, né? Eu vou ativar Cano, banir Tome, vou dar Draw 2, aí eu vou ativar o Cano, isso aqui está banido. Eu vou ativar o Cano, isso aqui está aqui, banido. Aí eu uso o Gaze, porque eu já tirei da frente o Blazing. Eu tiro esses dois da frente, resolve o Gaze vai para minha mão, então ele foi recurso zero, né? Você gastou 3 e voltou 3. E vou ativar Cano novamente para pegar banir essa daqui. Então o Gaze ele te permite também estragar duas cartinhas no seu pitch deck. É, Outra carta que tem essa função é o Tomo. Então muitas vezes você vai ver o Tomo e você vai ficar, não, eu preciso pitchar duas em sequência, dois azuis em sequência para ele. E não, na verdade, quando você tem o Tomo, você não precisa. Você pode muito bem ter um Tomo, é, Wildfire e duas Blues. E a lógica é a mesma do Gaze. Você vai ativar Cano, banir o Tomo, usar o Tomo, comprar duas Blues. E aqui eu vou ativar Cano, banir o Tomo, ativar Cano, banir o Blazing, ativar Cano, banir o Wildfire, usar o Tomo e comprar essas duas Blues. Então ela também faz essa função, né? E você pode meio que pagar essas duas Blues em sequência do Tomo depois de pitchar ele. Show. Então, é, agora que a gente viu um pouquinho, né, de como limpa esse pitch deck, de como principalmente você consegue é, corrigir ele, vamos tentar entender como que a gente faz a contagem, né? Porque eu já vi, tem muitos vídeos sobre pitch deck de cano e eu não gosto muito da abordagem que eles fazem. Eles criam estratégias de palácio mental, de contar historinhas com carta, tipo, estou vendo um Blazing e um Wildfire e aí tem um dragão e, sei lá, Targaryen, Game of Thrones e tanto faz. Assim, acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Como é que eu faço? Eu acho que é bem simples de lembrar. Quando eu tiver um tome, eu quero lembrar quantas blues eu tenho depois. Então aqui é um tome blue blue, então um tome 3. Porque ele e mais dois blues. Aqui eu tenho duas blazes em sequência, então blazing 2. Aqui eu tenho uma blue e wildfire 2. Então, tome 3, blazing 2, blue, wildfire 2. É, é menor do que um número de telefone. É, é fácil lembrar enquanto você joga e pior, sei lá, no Armory que tá todo mundo conversando e falando contigo. Não, é difícil, tá? Mas é exercício, é um exercício de memorização que você vai fazendo e vai lembrando. No primeiro momento em que você está construindo seu pitch deck, você precisa lembrar da sequência do seu pitch deck, né? Então eu tenho um tomo, eu tenho dois blues, porque senão você vai fazer dois canos e você vai comprar essa blue daqui e aí cagou tudo, né? Que você não vai poder, se você usar o tomo, você vai comprar o blazing e aí vai ser desastre. Então você precisa lembrar da sequência e da quantidade de cartas. Por que você precisa saber da quantidade de cartas? Porque você precisa saber quando esse pitch deck vai chegar. Existem contextos que, sei lá, você pode comprar. Você esquece seu pitch deck e você comprou essa mão daqui. E aí o que você faz? Você ainda pode usar a poção do déjà vu para corrigir esse pitch deck, mas você não quer contar com isso, né? Você quer que chegue certinho. Acho que é mais é, reliable, né? Mais certeiro. Enfim, a ideia daqui é a gente saber a quantidade de cartas e a sequência delas. Quando eu sei a quantidade de cartas, eu sei que elas estão no fundo do meu deck, certo? Então, essa daqui, que foi a última que eu pitchei, ela é a última carta do meu deck. Então, eu preciso comprar tudo que está antes dessa daqui até chegar nela, até chegar nessa sequência. No momento que eu fechar esse pitch deck, e aí essa é a parte mais importante, você selar o seu combo. O que é selar o combo? É, eu preciso disso daqui para matar o meu oponente. Eu não quero botar mais cartas de combo aqui. E é muito comum, às vezes, você acha um tomo e você quer sempre botar dois tomos, três tomos, cinco tomos com blue blue. E às vezes não é necessário, porque você está só fazendo stack, só botando carta para baixo é importante. Você já tinha, sei lá, um dano letal muito antes que você podia estar agilizando, né? Então, no momento que eu selei o meu pitch deck, eu geralmente mudo minha contagem.
Então, imagina que esse é o combo que eu quero, né? Eu tenho é, 8 cartas aqui, e aí eu vou fazer uma contagem. O que que é essa contagem? Eu quero saber quantas cartas faltam para chegar nessa daqui. Então, o que que eu preciso somar? Eu preciso ver quantas cartas já saíram do deck, né? Então, eu vou contar o meu Grave, 23. As cartas que estão aqui fora, então são 3 Epote, minha mão 4, então aqui dá 7, né? Mais o Grave dá 30. Então já saíram 30 cartas, tem 30 cartas no deck. Eu sei que meu pitch deck tem 8. Então, a quantidade de cartas que estão em cima do meu pitch deck é 22. Ou seja, eu preciso comprar 22 cartas para chegar no meu pitch deck. Nesse momento, é, existem duas abordagens de fazer essa contagem. Você pode continuar contando o stack, cada carta que você pitchar. Então, a partir de agora, eu selei meu stack, tá? Então, tudo que eu estou pitchando aqui, eu já não ligo tanto assim. Então, eu vou botar, sei lá, uma blue aqui. E uma abordagem é, eu vou continuar contando, 9. E quando o número daqui for igual ao número de cartas no deck, eu sei que a, o meu stack chegou, né? Essa é uma das abordagens. Eu acho difícil porque você tem muitas maneiras de botar cartas no fundo do deck. Agora, a abordagem que eu faço é, eu fiz essa contagem aqui quando eu selei o deck, o stack, né? Então eu sei que faltam 22 cartas. Então eu conto contagem regressiva. Toda vez que eu compro, eu estou tirando essas 22 porque são as 22 do topo. E eu acho que é um pouco mais fácil de chegar lá, né? Então quando esse número for zero, eu sei que a próxima carta que está no topo do deck é essa. Então essa geralmente é o que eu faço para contar. Eu acho mais fácil do que ficar contando o tamanho do stack depois que você já selou o stack, né? Beleza. Então, voltando um pouquinho aqui ao início, né? A gente falou um pouco de como montar o stack, como memorizar o stack e fazer contagem. E agora eu queria falar um pouquinho sobre atingir o stack, como é que você chega lá, né? E as listas de hoje em dia, se vocês forem analisar um pouquinho das listas que foram feature no Pro Tour de Los Angeles, a gente vê muito Defense Reaction. Algumas pessoas tiveram até a Balance of Justice e Tome of Fandom. Quer dizer, Tome of Fandom sempre tem, mas ela está aqui porque são mitigações de dano. Think Below e Fate for Sin são cartas maravilhosas para você ter no seu deck. Você quer ter 6 delas, geralmente. Porque elas são cartas que, além de você blocar 4 e prevenir um Dominate quando vier do arsenal, elas aceleram seu pitch deck. Porque imagina você tem um Think Below, você tem um tomo na sua mão, você não quer blocar com ele porque ele é parte do seu pitch deck, e você pode simplesmente blocar com Sync, é, o tomo vai para o fundo e você compra uma nova e você já fez o seu pitch deck e ainda tem uma carta nova na mão, né? Então isso é maravilhoso. Fate for Sim, às vezes você está precisando jogar uma blue para baixo, às vezes você acha uma peça do combo já e já pode jogar para baixo, então também tem essa função. Quando o seu combo já está selado, as duas são muito boas para agilizar. Toda vez, tanto faz o que você joga para baixo, então Fate for Sim eu nem olho, só jogo para baixo. Mentira, porque às vezes falta epote, falta coisa, tá? Mas o optzinho você sempre pode jogar pra baixo e isso é maravilhoso. O Oasis e o Tome, eles sinergizam muito com a túnica. E o Tome é, é muito gostoso de arsenar. Porque se você arsenar e em um turno que, sei lá, você tá com dois contadores na túnica, você arsenou o Tome, voltou pro seu turno e você tá com três, dependendo da quantidade de cartas que você tem na sua mão, você pode ganhar até 6 de vida. Num contexto que a pessoa está jogando, você está jogando contra a parede, você ganha 18 de vida com o Tommy of Fandom. Então é maravilhoso. Na pior das hipóteses, você ganha 2 de vida, o que já é muito bom numa match que você está querendo não perder vida, né? E com um herói que tem 30 de vida. Então ganhar 2 também é bom. Não tenta otimizar assim tanto o Tommy of Fandom. Acho que é sempre tem ele disponível no arsenal, usa porque ele também vai acelerar, né, os seus draws. E segunda parte importante, né, então além de mitigar dano para você estar vivo quando chegar no pitch deck, é você ter aceleradores. O que são aceleradores? São cartas que você consegue é, chegar mais rápido no seu stack. Então imagina que você já selou seu stack, agora você precisa comprar 22 cartas. Essas cartas são cartas que permitem que você acelere isso. Então, por exemplo, toda vez que você blocar com Sync, você está tirando uma carta do seu topo e botando para o fundo. Você acelerou já um quarto de turno. Fate for Sim, mesma coisa. Prognosticate.
Se você conseguir jogar ela com a Crucible, muito raro blocarem. E se não blocarem, você dá opt 1, você faz a mesma coisa. O Tome é maravilhoso, você compra dois, e aí você ativa cano. Spindle, se você conseguir jogar isso com uma Crucible para dar 5 de dano no seu oponente, e ele tomar os 5, você, você agilizou um turno inteiro. É muito forte. Então, Spindle é uma das melhores cartas para você fazer isso. Se você tiver, sei lá, na mão uma Flare ou uma Spindle, bloca com a Flare e usa Spindle sempre. Porque é uma carta que, mesmo que passe 2 de dano, ela já agilizou meio turno para você. Either Arc, ela vai gerar um Ponder, então se você não tiver arsenal, ela já agiliza também. O Gaze e a Ophidia também dão esse Opt 2 que vai ajudar a acelerar o seu pitch deck. Então, a ideia do pitch deck é essa, né, de jogar para o segundo ciclo. A lista que eu tenho rodado, ela roda 3 Sinks, 3 Fates, 2 Oasis. E a maior parte das matches que eu enfrento, que são matches de Guardian e Warrior, eu tenho quase 100% de conversão. Só quando algo dá muito errado, quando eu erro o pitch deck. E errar o pitch deck é normal, tá? Eu acho que muito jogador de cano tem medo de jogar pro pitch deck porque é difícil. Mas não é uma dificuldade que eu acho que é algo que você precisa ter um intelecto superior para conseguir executar. Não, é uma coisa que você consegue com treino e com um pouquinho de exercício e vira uma coisa assim que você consegue já fazer mais naturalmente, né? Isso serve até transpõe para outros heróis do jogo. E não tenha medo de errar, tá? Acho que é muito comum você jogar com medo de errar. Então é que nem é, tem até uma comparação que dá pra fazer que, por exemplo, em jogos como MOBAs, você tem habilidades que são ultimates, que são habilidades que têm um cooldown maior, demora, sei lá, 2 minutos para você poder usar, tem um efeito especial super grande, e quando você erra esse negócio, todo mundo viu. Todo mundo viu que você errou e você toma trash talk, você é o pior jogador do mundo e fica feio. Então as pessoas, muitos jogadores têm medo de usar essas habilidades Ultimate porque na hora certa, às vezes, com medo de errar porque elas são muito chamativas, né? E o pitch deck ele tem esse mesmo problema. Você ficou 14 turnos montando seu stack e putz, teve um errinho lá e não deu certo. E tá tudo bem, porque o que acontece? Do mesmo jeito que a pessoa erra o ultimate, é, uma pessoa pode errar mil pequenas coisinhas durante o jogo e perder o jogo por causa disso. Mas ninguém vai perceber porque são coisas menores e você não tem essa visão global, né? Só quando você analisar o jogo você vai conseguir entender o que aconteceu. E o pitch deck versus as outras estratégias é a mesma coisa. Então, numa partida normal de Flash and Blood, você vai ter sempre essa troca de valor e nem sempre é claro os erros que você está cometendo que levaram você a perder o jogo. Mas se você perdeu o jogo, provavelmente você cometeu algum erro no caminho. E isso não é diferente para o pitch deck. Se você errou o pitch deck, você cometeu um erro também. E ele é um erro tão grave quanto você, sei lá, blocar errado num turno de trocação. Então acho que é muito importante tirar um pouco essa pressão de acertar o pitch deck, de não fazer feio principalmente no Armory, que você vai estar vendo uma outra pessoa, às vezes vai ter gente em volta de você assistindo, né? Cara, quando você acerta o pitch deck é lindo. Porra, é aquela maravilha. Tu fez lá o pitch deck bonitão, tá todo mundo olhando, pá, 68 de dano. Maravilhoso. Mas agora, quando tu erra o pitch deck, tu vai ficar, porra, foda. E às vezes dá medo de fazer isso. Então, eu recomendo não se pressionar ao ponto de não querer tentar essa estratégia. Eu acho que ela é a melhor estratégia para jogar no meta atual do Flash and Blood. E é uma estratégia que ela recompensa muito se você consegue fazer ela direitinho. Porque ela não só te permite ganhar muitas partidas que do contrário seriam inganháveis, como ela também traz uma habilidade de jogar melhor com os outros bonecos, né? Então acho que é bem legal assim. E eu espero muito ver que esse vídeo ajude algumas pessoas que querem entender melhor, né, como funciona o pitch deck. E, bem, e é isso. Qualquer coisa vocês podem me chamar no Discord. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, comentário, não gostei do vídeo, não gosto do cano, putz, eu amo cano, obrigado Tsu por mostrar mais dicas de cano, comenta aqui no canal, dá o like e é isso. Beijos, tamo juntos.